Olá, bem-vindos ao Câmara Rio Debate. Hoje vamos falar sobre as restrições na merenda escolar e os riscos dos alimentos ultraprocessados na alimentação das crianças. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou uma lei que institui ações de prevenção e combate à obesidade infantil. Biscoitos, doces e refrigerantes. Entre outros produtos, eles fazem parte da categoria de alimentos ultraprocessados, comida produzida pela indústria alimentícia rica em gordura, açúcares e sódio. A lei aprovada na Câmara Municipal em junho deste ano baniu tudo isso das escolas municipais e particulares. O objetivo é promover a saúde e combater a obesidade infantil, apontada como epidemia pelo Ministério da Saúde. A lei sancionada pelo prefeito Eduardo Paes já vem sendo cumprida em alguns colégios da capital. Uma delas é esta em Ipanema, na zona sul do Rio, que faz parte de uma rede com 4 escolas. Segundo a nutricionista responsável, lá as crianças aprendem a importância da alimentação saudável desde cedo. Nosso objetivo principal é formar um hábito alimentar saudável que ele possa levar para a vida como ser humano. Tanto que a gente faz aí da educação infantil, fundamental, o objetivo de chegar no médio. E na idade do fundamental a gente já pensa o quão a gente já formou ele. Então é ele sozinho, a gente dando um suporte, claro, mas ele sozinho consiga dar continuidade nisso que a gente formou. A rede existe há 20 anos e do cardápio variado nunca fez parte nenhum tipo de alimento ultraprocessado. A coordenadora da escola destaca a importância da nova legislação para garantir que todos os estudantes do município do Rio comam alimentos saudáveis enquanto estiverem nas aulas. Está mais do que provado que o impacto de bons hábitos e o contrário, de crianças que se alimentam com ultraprocessados, o quanto isso interfere em todo o desenvolvimento, inclusive no desenvolvimento intelectual, na disposição da criança para o aprender, entre tantas outros malefícios, Então, assim, é a gente preservar, é a gente honrar a nossa infância. Então, essa lei vem garantir isso. Mesmo antes da legislação, a gente já não trabalhava com os ultraprocessados, o mais natural possível. Então, é fornecedor de hortifruti que entra aí quase que diariamente para trazer tudo fresco, a gente respeita a safra. Então, é tudo preparado na escola. De acordo com o panorama da obesidade em crianças e adolescentes do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, o SISVAN, órgão do Ministério da Saúde, no período de 2015 até junho de 2022, 33 em cada 100 pessoas de 0 a 19 anos estavam com excesso de peso no Brasil. No município do Rio, esse número cresce para 34 em cada 100 pessoas da mesma faixa etária. A gente é o que a gente come, não só o que a gente come, mas a forma como a gente come. Então, fazer boas escolhas. Quando a gente fala de lei, a gente fala que mais crianças vão ter acesso e mais famílias vão ter acesso a essa conscientização. E para falar sobre o assunto, eu recebo hoje a Daniela Canella, coordenadora do Observatório de Obesidade da UERJ. Bem-vinda, Daniela. Olá, muito obrigada pela presença. E também como nosso convidado no debate de hoje, Rafael Barreto, gerente de obesidade do Instituto Desiderata. Rafael, bem-vindo. Obrigado. E a nutricionista Carolina Liberato. Bem-vinda, Carolina. Obrigada pelo convite. Então, damos início aqui ao nosso bate-papo. Rafael, o Instituto foi uma das instituições que participou desse debate amplo que foi realizado aqui na Câmara para a elaboração dessa lei. De que forma foi a participação de vocês? E fala um pouquinho da importância também dessa lei. Sim, o Instituto Desiderata é uma OICIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, e nós atuamos junto com outras organizações, o IEPS, a ACT, na elaboração e no apoio à equipe do vereador Cesar Maia na elaboração desse projeto.
Então, lá em 2020, 2019, foram feitas algumas conversas, esse projeto foi elaborado e foi protocolado pelo vereador, e ao longo do ano de 2021 e 2022, sobretudo, nós apoiamos também com a incidência política. Então, construímos materiais técnicos, notas técnicas, que explicavam ali, traziam elementos científicos, né, que explicassem a importância daquela lei, da prevenção da obesidade, a necessidade da prevenção da obesidade na cidade do Rio. E aí nossa equipe circulou entre os gabinetes dos vereadores para sensibilizar os vereadores e suas equipes para a importância da aprovação do projeto. Ao longo desse processo, nós dialogamos tanto com o autor, mas também com o conjunto dos vereadores da casa. O projeto foi votado, passou pela primeira votação em 2021, quando ele foi aprovado por ampla maioria, por 30 votos. E nesse momento nós também criamos uma campanha de comunicação para a sociedade em geral, com uma petição em apoio à aprovação da lei. A aprovação do PL, então, até então. Agora, em 2023, o projeto volta para a pauta, nós apoiamos. Ele tinha recebido durante esse processo, após a primeira votação e antes da segunda, ele recebeu 10 emendas que modificavam muitos elementos do texto. E ao longo do início desse ano, nós trabalhamos com os vereadores para a rejeição dessas emendas também. E aí participamos junto com a vereadora Rosa Fernandes de algumas conversas com outros vereadores, com um representante da própria indústria, onde foi debatida e foi discutida ali entre os grupos a importância da manutenção da restrição, né, da proibição dos ultraprocessados nas cantinas escolares. No mês de junho foi a votação final e foi aprovado também, com ampla maioria. Agora, Daniela, o Observatório vem fazendo esse trabalho, né, de estudo sempre em relação a essa alimentação saudável, obesidade. De que forma o Observatório agora vê essa lei e pode trabalhar junto, né, nessa questão da merenda escolar? O que vocês têm feito nesse sentido? Então, o Observatório de Obesidade, ele é o braço de divulgação científica de um projeto financiado pelo Ministério da Saúde, que iniciou em 2018. Com foco em obesidade no estado do Rio de Janeiro. Esse projeto finalizou em 2022 e a gente continuou com as ações do Observatório. O nosso objetivo é traduzir evidências científicas para profissionais de saúde que atuam na rede, que atuam no nível hospitalar, para profissionais da educação e para a sociedade em civil de maneira geral. A gente também produz estudos, né, avaliando dados de inquéritos nacionais relacionados à temática da obesidade e a gente tem se dedicado a estudar principalmente o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é desenvolvido, né, no âmbito das escolas públicas do Brasil inteiro. Então, a intenção é que também a gente produza evidências e divulgue evidências para subsidiar a tomada de decisão de gestores, a ação de profissionais e também subsidiar o advocacy para incidência política, né? E sempre acompanhando esse processo todo. Com certeza. Agora a gente tem aqui também conosco a Carolina, nutricionista, e que já vem ao longo dos anos fazendo esse trabalho na creche escola. Você tem uma equipe, fala um pouquinho para a gente desse teu trabalho e o que você tem observado. Então, na verdade, eu coordeno uma equipe de nutricionistas que fazem esse trabalho de educação nutricional em creche escola, né? E a gente acredita ser na escola, né, que a gente forma esses hábitos, né? É muito importante que a casa esteja em parceria com a escola. A nossa dificuldade de implantação de hábitos saudáveis é exatamente a casa, onde a gente vê a permissividade de certos alimentos, né, pela praticidade. Então, com essa lei, a gente acredita que vai ficar muito mais fácil a família entender o trabalho que a escola vem fazendo ao longo desses anos, tentando fazer ao longo desses anos, né? Vai facilitar o nosso trabalho, né, no dia a dia. Ô Rafael, agora então, a gente aproveitando o gancho aí, né, da Carolina, tem esse problema da família que às vezes acaba optando pela alimentação mais fácil, que é abrir o pacotinho, abrir o suquinho, refrigerante. Como conscientizar a família também nesse processo? Eu acho que o poder público tem um papel fundamental, né? Mostrar, né, apresentar esses estudos como o Observatório produz, o Instituto Desiderata também produz algumas pesquisas, né?
disseminar entre a população que há um problema no consumo exacerbado dos ultraprocessados. São alimentos que trazem diversos males à saúde e que nós precisamos evitar o consumo, sobretudo nessa fase da vida, que é a fase do desenvolvimento, né? A fase da infância ainda. Então, eu acho que campanhas de conscientização são fundamentais, que sejam tanto pela sociedade civil, como o Instituto Desiderata faz, mas também pela academia e pelo poder público, sobretudo, para conscientizar a população. Eu acho que os responsáveis, né, não podem ser responsabilizados somente nesse caso. Há um papel do Estado importante a ser cumprido de conscientizar, de mostrar para a população que há problema, né, que o consumo de ultraprocessados faz mal à saúde e que o melhor é evitar. Além disso, também políticas que possam incentivar o consumo, né, o acesso a alimentos saudáveis. Não basta só restringir o ultraprocessado, mas precisa garantir que a população também acesse aquilo que é saudável. Sim, porque vai acontecer isso. A gente tem a lei que a escola não pode ofertar a merenda, né, ultraprocessada. Mas, em contrapartida, os pais, por exemplo, na escola pública, particular, vão, né, mandar essa merenda. E aí, como conscientizar e como fazer esse trabalho nesse momento? Acho que a gente precisa sempre pensar em ações convergentes, né? Então, tanto o componente de educação alimentar e nutricional, que vai orientar as crianças, os adolescentes, interagir com os pais para essa conscientização que o Rafael mencionou, mas também ter um ambiente que proteja as crianças, os adolescentes e a população em geral, por que não, do acesso facilitado a esses alimentos ultraprocessados. Então, acho que se a gente consegue, né, ter políticas públicas e ações que tanto conscientizem quanto tenham um ambiente protetor que oferece alimentos saudáveis e desestimula o consumo dos não saudáveis, a chance de sucesso, né, no enfrentamento da obesidade, ela é maior. E eu acho que o ambiente que protege as crianças e adolescentes da alimentação, ele também tem um papel de formação, de desestímulo do consumo, de ter um cardápio que oferece variedade de alimentos in natura e minimamente processados, que vão contribuir para a formação do hábito, né, dessas crianças. E isso também é uma forma de conscientização. Com certeza. Agora, Carolina, como conciliar isso tudo? Porque, de um lado, agora a gente tem até a nova lei com o rótulo, né, que vem com mais explicações e informações nas embalagens. Já ajuda. Mas, em contrapartida, temos as indústrias sempre incentivando, né, colocando, né, uma embalagem que chama a atenção. Como conciliar isso no dia a dia? Eu volto a falar na questão da informação. Acho que a informação, né, abre caminhos aí. Nas escolas, a gente dá aula de educação nutricional para as turmas de primeiro ano. E é super interessante porque eles estão aprendendo a ler e escrever, né? Eles estão se alfabetizando, mas já conseguem levar informações para casa do que a gente trata dentro da sala de aula. Recentemente, em reunião de pais, eu consegui detectar que quando eu mencionava sobre o macarrão instantâneo, por exemplo, né, que é uma massinha que cozinha em 3 minutos, que era uma massa frita e por isso cozinhava em 3 minutos, muitas mães que não tinham acesso a essa informação acabaram mudando o ponto de vista, né? Então, deixam de ser consumidoras em função da informação. Então, eu continuo achando que a solução é quanto mais informação, melhor para a população. Então, Rafael, vocês observam nos estudos de vocês que muitas vezes as crianças que estão passando a conscientizar os pais, está acontecendo isso? Sim, não temos estudos específicos sobre isso, mas é um comportamento que nós esperamos mesmo, né? O próprio SUS tem o Programa Saúde na Escola, que é um programa que orienta que também sejam desenvolvidas ações de alimentação, de educação alimentar e nutricional no espaço escolar. Nós temos algumas estruturas, né? Por exemplo, os municípios têm o CONSEA, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar. O CONSEA, por exemplo, tem o Conselho de Alimentação Escolar, que é composto por pais. Então, também os pais ficam ali sabendo do que os seus filhos estão consumindo, no caso das escolas públicas, né? Infelizmente, não temos um CAI, que é a sigla, para as escolas privadas. Mas quanto mais nós também conseguimos envolver os responsáveis nesse contexto e educar as crianças também para que elas levem para casa esses conhecimentos que elas estão adquirindo no espaço escolar, vai ser fundamental. Para isso, nós conseguimos agora, lançamos no início desse mês, um guia prático para cantinas saudáveis, junto com a UFMG.
UFMG, foi produzido pela UFMG por um grupo de pesquisa, o GEPAS, e nós imprimimos, diagramamos, né, pelo Instituto Desiderata, imprimimos e distribuímos isso para as escolas públicas e privadas de todo o Brasil, mas principalmente na cidade do Rio, que é onde nós acabamos de aprovar essa lei. Nesse guia, traz orientações de como a cantina pode criar ações educativas, envolvendo tanto as reuniões de pais e mestres, os conselhos de classe, mas também com as próprias crianças, né, os próprios adolescentes na escola, para mudar esse cardápio. Então, fazer uma entrevista, uma pesquisa de satisfação sobre os alimentos e criar todo um processo, né, esses 6 meses que a lei tem para entrar em vigor, que as escolas tenham esse tempo também para criar esse processo de educação alimentar e nutricional e essa mudança no padrão da alimentação ao longo do tempo. Então, esse guia orienta também as escolas como fazer isso. Muito importante, muito bacana. Obrigada, Rafael. A gente vai para um breve intervalo, mas nós já voltamos. Até já. Estamos de volta com o Câmara Rio Debate, falando hoje sobre as restrições na merenda escolar. E para discutir o tema, a gente recebe a coordenadora do Observatório de Obesidade da UERJ, Daniela Canella, o gerente de obesidade do Instituto Desiderata, Rafael Barreto, e a nutricionista Carolina Liberato. Os efeitos provocados por padrões alimentares baseados em alimentos ultraprocessados têm sido um debate importante em vários estudos. E um dos estudos do Ministério da Saúde foi realizado pelo Instituto de Nutrição da UFRJ em 2019. Inclusive, nós temos uma arte aqui, né? E o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil mostra que 1 em cada 10 crianças brasileiras de até 5 anos está com o peso acima do ideal. São 7% com sobrepeso e 3% já com obesidade. Cerca de 18% na mesma faixa etária de até 5 anos estão em uma zona de risco de sobrepeso. Então, eu trago esses dados aqui para a gente comentar, né? Esses dados são importantes. Carolina, fala um pouquinho para a gente desses dados em relação a esse sobrepeso. Isso também foi uma preocupação com a pandemia que aumentou, né? Sim, pois é, isso que eu ia falar. Na pós-pandemia, né, a gente sentiu que as crianças ficaram com, vamos dizer assim, maus hábitos alimentares, né? Uma vez que a gente tinha essa criança confinada em casa, presa às telas, né, sem atividade física adequada, né, e comendo, na grande maioria das vezes, coisas que as mães conseguiam dar no meio do caos, literalmente, né. Eu tive donas de escolas pedindo para dar orientação como é que fazia arroz, como é que fazia feijão, porque muitas crianças ficavam horário integral nas escolas e só praticamente faziam a ceia antes de dormir. Então, essas mães não tinham noção da rotina de hábitos alimentares que a escola desenvolvia em casa, né, para ter essa criança full time em casa. Então, a gente perdeu qualidade de ingesta na medida que essas crianças voltaram da pandemia fora de horário de rotina, com hábitos completamente diferentes do que estavam acostumadas, né? E eu vou além, assim, as papilas gustativas completamente viciadas nos ultraprocessados, né? Então, a gente viu, assim, a gente perdeu qualidade de ingesta na medida que a gente não tinha mais como apresentar um chuchu, uma batata, uma cenoura, uma maçã, porque esses alimentos de base ficaram muito distantes do dia a dia dessas crianças, né? E com isso, obviamente, a gente teve um aumento aí de sobrepeso. E, Daniela, a gente estava falando aqui dos dados, como são importantes, né? E a falta deles. Exato. Esses dados desse estudo conduzido pela UFRJ são fundamentais, né? Há muito tempo o Brasil não conhecia o cenário de alimentação e nutrição das crianças menores de 5 anos, mas a gente precisa dar um passo além agora e conhecer o cenário de alimentação e nutrição das crianças maiores de 5 anos, né? Desde 2008 a gente não tem esse dado para o
conjunto da população brasileira. A gente tem dados para os adultos, a gente tem esses para as crianças menores, mas tem uma faixa etária aí enorme, né, de crianças e adolescentes que a gente conhece as informações de estado nutricional, daquelas assistidas no SUS, que são super importantes essas informações, mas deixam a gente agindo também um pouco às cegas se a gente não conhece essa distribuição clara, né, para o país e não consegue monitorar isso ao longo do tempo. Agora, Rafael, a gente observa também que antigamente, pode-se falar um pouquinho, um tempo atrás, essa questão do sobrepeso estava mais ligada à questão adulta, né? A idade adulta. E aí hoje a gente vem com essa preocupação para a infância. A importância disso ser construído cada vez mais e ser debatido e ser feitos estudos em relação à infância, até por conta das doenças, né? Sim, né? Nos últimos 10 anos, a questão do excesso de peso, né? O sobrepeso e a obesidade aumentaram 5 vezes nos últimos 40 anos. No Brasil. Então, é um dado preocupante. O Brasil já hoje ocupa o 7º lugar em nível de excesso de peso, né, comparado a outros países. Então, é o 7º lugar do mundo, podendo chegar ao 5º daqui a 5 anos, se a gente não começar a prevenir, né, a melhorar os hábitos alimentares, a prática de atividade física pelas crianças e adolescentes. Então, é fundamental que tenhamos ações, mesmo como a Daniela falou, né, inquéritos nacionais que consigam, de fato, avaliar, dar para a gente um cenário real e não essas luzes que a gente tem, né? Nós temos hoje alguns caminhos, assim como ela disse mesmo pelo Sisvan, por exemplo, que dá uma ideia, mas não traz o dado real de como está a situação no país. Pois é, inclusive a gente tem outros dados importantes aqui para apresentar. Os dados recentes do monitoramento de crianças com obesidade infantil feito pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional nas unidades de saúde do município. Até junho deste ano, 109.338 crianças de 0 a 9 anos foram avaliadas pelas unidades de saúde e 9.098 crianças nesta faixa etária foram classificadas com obesidade, o que representa aproximadamente 8% das crianças com registro no sistema de saúde. Então, é esse dado que eu também trago aqui para a gente discutir. Esse dado é muito relevante, né? Até você falou anteriormente essa questão, que dado importante é esse, né? Não, sem dúvida. Esse dado reflete o que as unidades de saúde da família, né, as clínicas da família, os centros municipais de saúde aqui do Rio de Janeiro atendem. São as crianças que são atendidas ali nessa unidade. Muitas das crianças são atendidas na unidade pública, mas elas estão estudando, por exemplo, em escolas privadas. Muitas vezes os pais, né, os responsáveis, não conseguem pagar o plano de saúde e a escola privada, então muitas vezes colocam seu filho na escola privada, mas a criança não tem um plano de saúde e é no SUS onde ela vai ser atendida. Por exemplo, nas escolas privadas, nós fizemos uma pesquisa no ano passado, 200 escolas privadas aqui do Rio de Janeiro, junto com a UFMG, com a Fiocruz, a UFRJ, que foi o estudo CAEB, o nome, Comercialização de Alimentos em Escolas Brasileiras, e nós identificamos que os alimentos ultraprocessados estavam 126% mais disponíveis do que os alimentos in natura, os alimentos saudáveis. Então, é muito importante que medidas como a Lei do Rio, que foi aprovada, protejam esses ambientes e melhorem a saúde das crianças. Agora, eu queria só fazer um adendo aí. Considerando as cantinas escolares, né, a gente não tem dentro da cantina uma logística que nos favoreça a lanches elaborados na hora, né? As crianças têm, em média, 20 minutos de recreio, né? E nesses 20 minutos eles precisam comprar a ficha, entrar na fila para pegar o alimento. Então, a gente vê uma certa dificuldade de empregar uma alimentação mais saudável, né? Porque a gente não tem esse tempo de execução, de preparação para entregar esse lanche para a criança que não quer perder tempo na ficha, na fila. Que ela quer brincar. Exatamente. Né? É o momento que ela quer brincar ali, né? Exatamente. Então, a gente vê uma certa dificuldade. Sem falar que, enquanto em casa essa criança não tem hábitos saudáveis, ele vai buscar na cantina escolar o que ele está acostumado a comer fora da escola. Então, por isso que é muito importante a casa e a escola estar junto nesse processo de entendimento, conscientização, para a gente poder ter uma prevenção da obesidade de fato. Sim. E, Daniela, em relação à saúde, é uma preocupação muito grande com essa geração, esse sobrepeso. Qual seria o impacto na área da saúde?
A gente encontra que a obesidade ela está relacionada a uma série de doenças crônicas, então hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, lesões ortopédicas, enfim, várias consequências que vão se agravando ao longo da vida, né? Então, se desde a infância a criança já tem obesidade, a chance de na vida adulta ela carregar consigo, né, essas doenças crônicas ou ir desenvolvendo essas doenças crônicas ao longo da vida é enorme. E isso vai ter um impacto grande, tanto para a pessoa, pensando na qualidade de vida dela, quanto para o sistema de saúde que a recebe para o tratamento dessas doenças associadas à obesidade, para os planos de saúde aos quais essas pessoas estão vinculadas, ou para quem nem acessa o serviço de saúde pública, nem paga por plano de saúde, as pessoas pagam do bolso por serviços e medicamentos. Então, as consequências para os serviços e para a sociedade, além da qualidade de vida das pessoas, é enorme, né? Com certeza, e por isso sempre temos que informar, né, e trabalhar com essa prevenção. Agora eu vou pedir as considerações finais, porque estamos chegando ao final do nosso debate de hoje. Rafael, por favor, suas considerações finais. Não, queria agradecer o espaço e falar sobre a importância mesmo de que nós tenhamos mais políticas como a do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sai na vanguarda, né, das cidades aí, das capitais brasileiras. Não é a primeira cidade a aprovar uma lei como essa, mas tem uma importância muito grande no cenário nacional. E aí eu acredito que o Rio de Janeiro aprovando, nós temos grandes chances de termos propostas como essa replicadas em outros espaços, mas também no Congresso Nacional, né? É importante que consigamos avançar também numa agenda de uma regulação nacional e que proteja as escolas do Brasil todo, né? As crianças que estão nas escolas do Brasil todo, com medidas como essa. Muito obrigada, Rafael. Carolina, por favor. A minha dica é descasque mais e desembale menos. Eu acho que esse é o caminho, né? É alimento de verdade, comida de verdade. A gente está ficando bem distante da comida de verdade no dia a dia. Obrigada. Daniela, por favor. Bom, queria também agradecer a oportunidade e reforçar a mensagem do Guia Alimentar para a população brasileira, que fala que a gente deve preferir alimentos in natura ou minimamente processados e as preparações culinárias derivadas desses alimentos aos alimentos ultraprocessados. Então, que as escolhas alimentares e que as políticas públicas sejam baseadas nessa mensagem central do guia. Obrigada, Daniela. E o Câmara Rio Debate de hoje termina aqui. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigada a você pela sua audiência. E só para lembrar, você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e outros no podcast da Câmara na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Tchau!